Boa noite, galera. Depois de um tempinho aí, gente, sem postar nenhum vídeo, trouxe um vídeo aqui bem interessante para vocês, tá? Isso aqui é a respeito de um Fox 1.6, motorzinho é a 111, tá? O que está acontecendo com esse carro, gente? Ele está com uma dificuldade de funcionar pela manhã, tá? Às vezes, não é sempre que isso ocorre, tá? E essa dificuldade, ela tá ligada, gente, aos bicos injetores desse carro. Sistema de ignição, tá? A gente já está fazendo uma revisão nesse carro, trocando o filtro de combustível, tá? A gente já substituiu os cabos e as velas e trocamos a junta do coletor de escapamento, tá? A junta de escapamento a gente já está fazendo a frente ali do motor e a gente já está trocando a preventiva dela, tá? Mas o principal aqui são os bicos injetores, cabo e vela, tá bom? O que acontece, gente? Com o tempo de uso, que vocês vão utilizando cabo e vela e não troca na preventiva, os cabos acabam sofrendo uma resistência, diminuindo a centelha e as velas vão afastando a ponta do eletrodo. Esse aumento de resistência e dificuldade de centelha acaba atrapalhando esse danadinho aqui de trabalhar, gente, tá bom? Ele já estava com probleminha de dificuldade de octanagem, tá? Esse bico aqui, gente, ele tá travado fechado, tá? Ele não pulsa, ou seja, bico queimado, tá bom? Como ele veio para cá, ele ainda veio com uma pequena falha, provavelmente ele estava nos finalmente da vida. Quando a gente tirou esse bico e colocou na máquina, ele não apresentou nada, gente, nada, tá bom? Então é um bico que está queimado. Tô trazendo aqui para vocês, gente, esse vídeo. É muito importante, gente, manter sempre em dia cabo, vela e sempre, for trocar cabo e vela, gente, a cada 40 mil, tira o bico, gente. Fala pro seu mecânico tirar o bico para dar uma verificada, tá? Não é sempre. Eu sei que tem gente que critica uma limpeza preventiva de bico, mas ela é muito importante, tá? Ó, vou mostrar para vocês. Por quê? Essa aqui são as peneirinhas, gente, que vão na parte de entrada do combustível, tá? Elas vão aqui dentro, tá bom? Elas vão nessa beirinha, tá? Com o tempo, gente, é muito comum vir sujeira, tá bom? Vem sujeira na linha, acaba vindo um monte de impureza, que às vezes passa pelo filtro. Deixa eu soltar aqui. Pronto. Um monte de sujeira, gente, que ainda passa pelo filtro, tá? O filtro, ele evita uma grande proporção, por isso que ele tem que ser trocado dentro do prazo, tá? O recomendado é cada 20 mil km trocar o filtro de combustível, para que essa sujeira seja impedida de passar pelo sistema de injetores, tá? Chegou no injetor, ela vai entupir a peneira, tá? Com o tempo, é normal essa peneira, com o tempo, ela ceder e acabar a sujeira entrando no bico, tá? É onde o bico ele pode oferecer o travamento fechado ou até mesmo aberto, ou, infelizmente, a queima. Ele não dá sinal nenhum, tá? Aí a gente vai ter que amanhã substituir esse bico e ver se a octanagem de todos está dentro do padrão, tá? Mas aí fica a ressalva, gente. Esse bico aqui causou tanto problema. Vou mostrar ele aqui para vocês como que ele está funcionando na máquina, já para vocês terem uma noção do que aconteceu, tá bom? Bom, galera, vamos ao que interessa aí para vocês entenderem. Ó, aqui eu vou fazer o escoamento, né? Zerar toda a linha, zerar todos os drenos primeiro, esperar ele zerar. O primeiro teste, gente, que eu vou fazer é o de estanquidade, tá? O que seria estanquidade, gente? Quando você vira a chave na linha 15, sem partida, a bomba de combustível ela tem que encher a linha até a flauta. Não pode passar combustível dos bicos, tá bom? Vamos lá. Ó. Para vocês verem. Esses bicos aqui, os dois estão, a gente chama de mijar, né? Que eles ficam pingando. Isso não pode acontecer, tá? E o último bico, ó como que ele tá. A estanquidade dele tá horrível, ele não veda, tá bom? Eu vou colocar aqui agora na pulverização deles, para vocês verem. Vou zerar a linha e colocar na pulverização. Mas aqui notem que esse último aqui já tá condenado, esse bico 4 aqui, ele já tem um defeito, tá? E esses dois aqui tem gotejamento, tá? Coisa que não pode acontecer. Esperar ele zerar a linha e vamos colocar novamente a máquina aí para girar. Tá? A gente estava com problema em um dos bicos, mas quando colocou aqui para mostrar para vocês, já apresentou esses defeitinhos aí que não podem. Agora vamos colocar como se o carro estivesse pulsando normal no sistema. Pulso normal, tá com a pressão de bomba de 4 bars, 4 bar de pressão, e ele pulsando. Olha lá, totalmente defeituoso.
Esse aqui era o bico que ele estava apresentando problema, tá? Ele pulsa quando quer, funciona quando quer, tá? O segundo tá demais e esse daqui já tá bem de menos também. Ou seja, esse carro tá totalmente desregulado, tá? Ele não tá tendo uma octanagem perfeita de combustível. Esperar concluir esse testezinho para comparar. Bom, chegou nos 50 ml ali. Esse aqui está em torno de 38, enquanto esse aqui já está em 50, tá? Então a diferença é muito discrepante. Esse daqui não chegou nem a 20, tá bom? Só para vocês entenderem como que tá a divergência dos bicos. Vamos zerar essa linha de novo e vamos colocar o leque de spray individual para ver como que ele tá, a pulverização dele, se ele tá mais aproximada no spray ou não. Ó, o último bico já está injetando ali. Agora ele está injetando pelo 3. Ok. Ó, mesmo jeito, galera, mesmo jeito. Esse aqui, ele tá bem diferente desse. Esse aqui também tá uma escadinha aqui. Não sei se dá pra notar bem aí na câmera, tá? E esse aqui não injetou nada, tá? Esse é o bico que ele não tá funcionando legal. Porém, os outros estão com a octanagem fora, tá bom? Esses bicos, gente, ele já passou pelo processo de limpeza, tá? E não limpou. E esse aqui também não conseguiu funcionar, tá? Então, infelizmente, gente, aqui esse é um dos pontos que esses bicos aqui estão condenados, tá bom? Essa octanagem aqui tá muito fora. Eu vou ver se eu coloco a tabelinha para vocês da tolerância deles. Eu vou colocar aqui para vocês no vídeo, tá? Vou pegar ali no sistema ali e mostrar para vocês. Mas a octanagem desses 4 bicos estão totalmente fora, tá? Bom, galera, faltou mostrar para vocês ali, como eu não tô com esses bicos equalizados, estão todos com defeito, tá? Vou deixar para um outro vídeo para mostrar para vocês o passo a passo aí de limpeza mais detalhado, como a gente tira aquelas peneirinhas e recupera, tá? Num outro vídeo, tá? Como esse vídeo eu não tenho a equalização desses bicos, eu não consegui mostrar para vocês, tá? Mas vocês viram que tá aquela escadinha, tá? Isso não pode acontecer. Todos têm que estar o padrão, tá? E visualmente vocês têm que ver a pulverização deles todas por igual, tá? E nenhum deles pode ter vazamento na estanquidade, tá? Eu vou ver se eu coloco aqui trechos no vídeo também a seguir, para vocês verem o que é estanquidade, o que é equalização, o que é pulso e o que é abertura de leque, tá? Tentar explicar para vocês, tá ok? E detalhes que não podem acontecer, tá? Se faltar alguma coisa e tiver no carro de vocês, gente, não esqueça de comentar aqui embaixo, porque pode ser um assunto para um próximo vídeo, tá? Para auxiliar vocês e tirar demais dúvidas também, tá bom, galera? Então, vamos lá, gente, agora é o que interessa. Então, galera, só para vocês entenderem, tá? Essa variação de injeção no carro, isso aí prejudica em todo o desempenho. O carro ele fica um carro muito gastão, tá? Porque o cilindro que não tem combustível, ele vai compensar no que tem bastante. Ele vai pedir bastante para outro cilindro que consegue mandar, tá? Então o carro ele fica um carro gastão. É comum furar o escapamento com muita frequência de um carro que está com esse tipo de octanagem. Você vai furar silencioso traseiro, você vai furar intermediário, você vai furar catalisador, vai entupir catalisador, tá? Porque ele vai pedir excesso. O carro, além dele ficar muito gastão, ele exigiu uma quantidade de combustível absurda. Você abastece, anda pouco, ele tem aquele consumo que você desacredita, é por conta disso daqui. Os bicos injetores, tá, gente? É um mito que dizem que quanto mais gasolina, mais força. É mito, tá? O carro ele trabalha com a litragem correta de ar e combustível dentro da câmara, tá? E aquele espaço comprimido para aquela quantidade, tá? Se tiver alguma coisa ali fora daquele padrão que já foi convencionado a ele, o carro ele não vai trabalhar perfeitamente e vai ter uma desregulagem de consumo, com certeza, tá bom, galera? Isso aqui também pode provocar aquecimento de coletor, tá? Aquecimento de cabeçote também, tá bom? Não é ligado a arrefecimento, mas ele também provoca aquecimento. O excesso de combustível, explosões aleatórias, além do que está programado, ele vai provocar aquecimento também na linha, tá bom, galera? Então, fica a dica aí, gente. Revisão de bico injetor não é besteira, tá? Deixa de parar o carro só quando ele dá problema, tá? A cada 40 mil, gente, para na oficina, já aproveita trocar os cabos e as velas com 40 mil, tem carro que é 50, tem variações,
Mas já aproveita e fala pro mecânico, dá uma olhadinha nos bicos injetores, vê como que estão as peneirinhas dos bicos, tá? Porque se aquela peneira top, vai te dar um problema muito maior. Você vai ter um prejuízo com o bico injetor, que poderia ser evitado com um kitzinho, igual esse aqui, ó. Que são as borrachinhas de vedações e as peneiras. Um kit desse, gente, é R$25, tá? É R$25. Cada bico desse, a gente está no ano de 2023, ele está em torno de R$250 um bico desse original, tá? Então você vê, às vezes uma economia que você pode gastar R$300 de uma revisão de injeção, você acaba gastando R$1.500, R$2.000. Além das peças que já vão ser trocadas na revisão, você tem que trocar uma que está com problema, tá bom? Então é só mais uma dica aí, gente, tá ok? Qualquer dúvida aí também, gente, posta aí embaixo, pode comentar, tá bom? O que for possível tá auxiliando vocês, tá ajudando vocês aí. Eu vou fazer de bom coração, tá bom, galera? Então, curtam a página aí, gente, tá ok? Até a próxima, galera! Opa, galera, aqui continuando aqui a parte teórica, tá? Os testes, gente, que eu faço aqui na oficina para os bicos injetores são de estanqueidade, leque, equalização, limpeza e algumas recomendações, gente, que eu sempre faço no procedimento, tá? Por quê, gente? Antes eu coloquei a limpeza como quarto lugar e antes eu coloquei estanqueidade, leque e equalização. Porque, gente, antes de você efetuar a limpeza nos bicos, vocês têm que avaliar o progresso que teve essa limpeza, tá? Então, antes de você executar qualquer procedimento, vê se os bicos estão todos vedando, tá? Depois, vê o teste de leque, vê se o spray dele está todo uniforme, a injeção dele está todo uniforme e se todos estão dentro daquele padrão, tá? A equalização, gente, é para se todos estão fazendo a mesma injeção, tá? Ver se todos estão ali dentro do padrão. Por exemplo, se um injetou 30, todos os demais também tem que estar na média de 30, tá bom? Com a tolerância de 10%, tá? Mas o ideal é todos estar igual, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Então, número 1, a estanqueidade, tá? O que seria essa estanqueidade? É a função de vedação dos bicos injetores, gente. Tá ok? Vou citar um exemplo aqui dessa vedação. Quando ela deve ocorrer, tá bom? Ao virar a chave, gente, de ignição sem partida, o sistema faz com que a bomba de combustível encha a linha, tá bom? E ela pressuriza esse combustível até os bicos injetores, tá? Pelo simples fato, entrou dentro do carro, fechou a porta, virou a chave sem partida para acender o painel, a bomba já faz essa injetada pela linha, tá? E a função do bico na estanqueidade é nesse percurso que ela faz essa injetada para encher a linha, ele não pode vazar combustível, tá? Ele não pode passar nada de combustível, tá bom? Ele só pode liberar combustível no ato da ignição e da partida, tá bom? Danos que podem causar, gente. Um bico injetor, quando ele não tem essa vedação, essa estanquidade, pode causar um calço hidráulico no motor, tá bom? Isso também dá dificuldade de funcionamento do carro, tá? Acontece também, gente, alguns casos assim mais dinâmicos, pessoas que usam pouco esse veículo e ele tem esse problema. O que vai acontecer? Você vai ter problema de furar escapamento, tanto pela falta do uso, quanto esse excesso que vai passando pela linha e ele não é estancado no funcionamento do carro, tá bom? E vocês também vão ter a falta de rendimento desse veículo e a falta de potência. Quando vocês vão subir uma serra, ou vocês vão precisar de que aquele veículo ele tenha aquela potência, vocês vão perceber que ele está meio amarrado, meio segurando, tá? Nem sempre isso é problema de catalisador, igual uns falam, o carro está amarrado, o carro está preso, é catalisador entupido. Esse defeito pode levar a entupir, sim, tá? Mas anteriormente ele está ligado a essa perda de potência pelo excesso, tá bom? Vamos lá, o calço hidráulico por quê, gente? Vou explicar aqui mais ou menos cada um. Por que o calço hidráulico? Se ele tem, dentro da câmara, gente, ele tem um espaço na parede do cabeçote, um espacinho, vamos simular assim, um espacinho onde as válvulas elas descem e sobem, tem aquele leve espaço. E no pistão, ele tem um pequeno espaço entre a câmara dele, tá? Se você vira a chave, aquele bico ele encharca de combustível, ele encharca, ele vai enchendo, mandando direto combustível para o bico, para dentro da câmara, para dentro da câmara. Quando você dá partida, se não tiver espaço para o pistão subir e retornar,
o que que vai acontecer, gente? Esse motor ele vai acabar explodindo, tá? Pelo calço hidráulico. Por quê? O líquido não vai ter para onde ir, tá bom? Se ele não tem para onde ir, a tendência é o mais frágil acabar danificando. Você pode ter uma biela que entorte, você pode ter um cabeçote que ele acaba trincando na parte do impacto de pressão, tá? Entre outros problemas, tá bom? O alto consumo é porque ele vai injetar sem estancar, sem vedar. Então, ou seja, ele vai ficar jogando combustível direto. Tá? Isso vai ter um carro que eu já citei para vocês pela perda de potência, é pelo excesso de consumo que ele vai ter, tá bom? É o que falo, assim, acabei de citar num vídeo também anteriormente, que é um mito, que as pessoas falam, quanto mais combustível, mais rendimento esse carro tem, mais ele corre. É mentira, tá bom? A câmara ela é projetada para X combustível e X entrada de ar, quando ele é admitido pelo coletor. Tá? Se tiver algum desses em desproporção, ele vai trabalhar de forma errada e com rendimento péssimo. Ou ele vai trabalhar um carro muito xoxo para andar, ou no caso, ele não vai ter retomada. Se está em alta velocidade, quando você pisa, ele dá aquelas emboladas e volta, na aceleração. Ó, galera, tô com o motorzinho aqui desmontado que vai ser montado. Ele é de um Brava 1.616. Só para vocês entenderem o que é a câmara do cabeçote, tá? E o que seria a câmara entre os cilindros, tá bom? Dos pistões, tá ok? Aproveitar que ele tá todo desmontado, é muito mais fácil apresentar para vocês, tá bom? Ó, galera, aqui a gente tá com o cabeçote, tá? Essa aqui é a parte que fica fechada dentro do cilindro, tá? Que vocês não vão ter acesso, tá? Câmara, gente, é esse espaço aqui dentro, tá bom? Esse espacinho aqui dentro tem as válvulas de escape, de admissão e escapamento, ou seja, uma delas vai mandar para o escapamento atrás do carro e a outra vai chegar o combustível dos bicos injetores para admitir, tá? E normalmente a vela ela vai ficar entre esse espaço, tá bom? Redimensionada também, tá ok? Quando o bico ele fica injeta demais, gente, e o carro ele chega ao ponto de abertura da válvula, essa câmara aqui, ela não pode ficar totalmente cheia, tá? Ela tem espaço suficiente para admitir ar e a explosão, tá? Se você tem muito combustível aqui, na hora que o pistão ele retorna e fecha e as válvulas estão fechadas, se não tiver espaço, ou ele vai empurrar o cabeçote para cima do motor, ou no caso as bielas vão entortar. O que seriam as bielas, gente? Isso aqui, tá bom? A gente tá com pistão, tá? Notem que o pistão também, ele fica faceado na parede do bloco e ele tem um espacinho aqui em cima, tá bom? Esse espaço aqui é para auxiliar também no cálculo de ar combustível, tá? Quando ele não tem espaço, ele sobe pelo cilindro e tá tudo fechadinho, ele não tem espaço, essa bichinha aqui embaixo acaba empenando, tá? Às vezes ela empena, acaba quebrando o bloco do motor, pistão quebra, às vezes a biela não quebra, então é muito variável, tá? Não vai ter uma receita de acabar com o motor, tá bom? Vamos lá, eu vou mostrar agora o bloco para vocês, onde esse danadinho corre aqui, para mostrar para vocês. Então, galerinha, estamos aqui no bloco aqui já, para explicar para vocês. Vou até dar um remapzinho. A gente pintou esse bloco, tá? A gente pintou de um cinza metálico bem legalzinho e vernizou, tá? Vamos lá o outro ladinho do bloco. Amanhã a gente vai fazer a troca dos selos e dar início à montagem. Então, mas vamos lá agora, gente. O pistão, gente, ele corre aqui dentro dos cilindros, tá? Quando ele sobe, ele chega no PMS, que ele sobe para fazer a admissão e a explosão, ele chega ao topo, bem faceado, tá? Aquele pequeno espacinho do pistão faz o complemento da câmara do cabeçote. Ok? Então, quando ele injeta muito combustível e não tem espaço nesse pistão, acontece tudo aquilo que eu falei para vocês. Ele pode empurrar a biela para baixo, ela pode romper, quebrar pistão, entortar a biela e quebrar. Às vezes a biela ela quebra e no curso do motor ela pega e quebra um pedaço do motor e joga para fora, tá? Não tem uma receita específica de o que vai acontecer se não tiver calça, é imprevisível. Pode desde arrancar um cabeçote quanto ir para a biela, tá bom? Então é muito variado, mas dano vai ter um dano e às vezes pode ser um dano irreversível. Pode ser que condene o motor de vocês pela essa falta de cuidado, tá ok, galera? Vamos lá agora para a continuidade do conteúdo. Bom, vamos lá, gente, ao item número 2, o leque, tá? O leque spray. O que seria isso, gente? É o modo de pulverização dos bicos injetores, que tem que serem padrões,
tá? Em forma de spray, tudo bem? E eles têm que serem todos dosados, tá? Todos têm que estar bem por igual, tá bom? O que isso implica, gente? Danos que é causado por um leque não uniforme nos bicos injetores. Ele vai ter o alto consumo e a dificuldade de partida, tá? Tanto no item 1, que a gente falou da estanquidade, ele também vai ter dificuldade de partida. Por quê? Porque conforme ele está com um leque irregular, ele acaba pulverizando a mais. Ou acontecendo aquele famoso mijando, né? Pingando ou injetando direto. Esse direto que vai fazer, gente, ele vai acabar encharcando as velas do carro. Às vezes porque ele tem dificuldade de partida, às vezes tem 2, 3 bicos que tá com esse defeito também, ele acaba molhando a vela do carro. E você fica da partida várias e várias vezes e o carro não entra em funcionamento. Aí vocês pensam que é porque tá frio, é porque o carro tá no álcool, é porque, sei lá, o carro tá com alguma outra anomalia, alguma coisa, e não, é justamente por conta disso, tá, gente? A estanquidade e o leque são fundamentais para o carro ter uma partida direta e bem funcional, tá bom? A equalização, gente, a gente acabou citando no meio aí da parte de estanqueidade e de leque também, tá? Mas a equalização não é nada mais, nada menos de que você tem uma pulverização legal e os bicos estão injetando todos por iguais, tá? Se um dá 30, os demais também tem que dar 30, tá bom? Isso é óbvio, gente. Cada bico tem uma tabela diferente, tá? De tempo de injeção em mililitros que ele injeta, de acordo com marca, modelo e potência de motor, tá? Mas todos têm que estar o padrão, tá ok? Isso significa uma boa equalização. Estão injetando legais, todos legais, e todos eles estão com a mesma compensação, tá ok? Agora vem o último item, gente, que eu coloquei como número 4, né, que seria a limpeza, tá? Por que eu coloquei como 4? Eu já citei para vocês. Para a gente poder limpar os bicos, a gente tem que ter primeiro o diagnóstico. Por que eu vou limpar os bicos? Porque ele não tem equalização, porque ele está pulverizando de forma incorreta e ele não tem estanquidade, tá? Então, ou seja, são os 3 probleminhas que o bico tem para eu poder efetuar a limpeza com ultrassom. Vai ficar dentro da solução, mergulhado dentro da solução, para ficar em torno de 20 minutos, fazendo a limpeza, abertura e fechamento deles constantemente para o líquido transitar entre eles, tá? Dentre isso, vai tirar pequenas sujeiras que às vezes passa pela linha, tá? Tem bico que às vezes com o tempo ele acaba oxidando porque usa muita quantidade de álcool. Então isso acaba fazendo com que limpe e ele às vezes ele volta a ter estanquidade, como às vezes pode não voltar, tá bom? A mesma coisa é válido para o leque e a equalização. Tem bicos que você vai limpar, você vai ter sucesso dele recuperar, mas tem bicos que infelizmente não vai ter o que fazer, tá? Aí qual vai do que do profissional? Ele avaliar se o bico novo que veio, por exemplo, eu estou com um bico que está condenado, ele não tem o que fazer. Quando vir aquele bico, eu já tenho que ter a tabela de litragem de cada bico para ver se eu vou ter que substituir os 4 bicos ou se apenas um vai substituir o bico defeituoso e vai sanar todos os problemas que eu tinha nesse veículo, tá? Vou dar um exemplo. Se os 3 bicos que sobraram estão injetando 35 mililitros, um exemplo, e o que eu comprei, ele trabalha com 30, eu vou ter uma pequena deficiência já. Eu já tenho bicos aí que estão acima da tolerância, tá? Então, vamos trabalhar dentro da média e dentro da tabelinha. Eu vou ver se eu consigo colocar para vocês uma tabelinha aqui mais simples, tá? Para vocês acompanharem, vendo tudo. E essas tabelas, elas têm o seguinte. Elas têm o código dos bicos injetores, isso para bicos originais. Ela tem o código do bico injetor, e ela tem a aplicação, a resistência que ele suporta, a quantidade de mililitros e quantos bar aquela bomba vai injetar nesse bico, tá bom? Isso é muito importante, gente, todo profissional ter, porque não vale apenas colocar na máquina ali, bater ele para limpar e tá tudo certo. E um detalhe muito importante, limpou o bico, passou pelo ultrassom, novamente, colocar na máquina para ver como que está a estanquidade, ver se ele recuperou, ver o leque dele e ver a equalização, tá? Não deu certo, faz uma outra limpeza. Eu normalmente, gente, eu tento fazer 3 limpezas, tá? Se as 3 o bico não recuperou ou não voltou, aí eu faço esse cálculo aí para ver se eles estão dentro da tolerância ou se vai substituir um ou 2 ou se o conjunto, tá bom? Lembrando, gente, o recomendado sempre é o conjunto, tá?
Mas pelo custo e tudo mais, a gente tem que trabalhar na parte profissional de avaliar e fazer esse cálculo base, tá ok, galera? Não vou mostrar aqui, gente, esse cálculo, porque ele é complexo, não é um padrão de todos os bicos. Cada bico varia, tá bom? Bom, galera, e agora como item 5, né, é a recomendação, tá? Quando a gente faz a limpeza dos bicos, gente, é trocado o kit, igual que eu mostrei para vocês no vídeo aí anterior, tá? Na parte do processo de limpeza e a parte onde a gente acabou condenando o jogo de bicos, tá bom? A gente fez a troca dos vedadores, tem que fazer a troca dos vedadores, tá? E a troca das peneirinhas, tá? Como a gente tem um combustível que, infelizmente, gente, no Brasil, ele não é um combustível muito bom, não é um combustível puro, tá? Então tem muitas misturas por aí. Então aquela peneirinha ela acaba rompendo antes do prazo, tá? Por isso que eu dou de recomendação, gente, na troca do filtro de combustível, que a cada 20 mil quilômetros, procurar dar uma revisada, gente, nos bicos injetores. É igual que eu falo, uma preventiva ela sai mais barato do que a reparação obrigatória. Que é se um bico condena, ou dois, ou o jogo, acaba tendo um prejuízo muito maior em pouco tempo. E fazendo a verificação, às vezes, gente, não é necessário nem a limpeza, mas o fato de verificar, se no teste eles já estão pulverizando, equalizando e estancando certinho, não tem para que limpar, tá bom? Troca somente os vedadores e as peneirinhas e tá tudo certo, tá bom? E outros itens que eu troco também na limpeza, gente, acabamos de trocar o kit de peneiras e O-rings, né, que faz a vedação dos bicos, né, de coletor para flauta, tá? A gente troca o filtro de combustível, é um item obrigatório a ser trocado em toda a limpeza de sistema, tá? Antes de todo o processo também, gente, uma recomendação, antes de tudo, ou até mesmo quando concluir, é independente, verificar se nos bicos injetores não ficaram entrada de ar falso, tá bom? Às vezes pode acontecer de um defeito de um O-ring, você ligar o carro, ele suga aquele pouquinho de ar, ele chega a ser imperceptível, mas em pouco tempo, quando ele dilatar certinho, ele acaba oscilando a lenta do carro. Tá? Não só nos bicos injetores, como dar uma geral no coletor de admissão, ver se não tem nenhuma entrada de ar falso. Porque isso também pode gerar uma falha aleatória de sistema e uma falha incorreta de leitura de sensores, que pode ocasionar numa marcha lenta e acaba confundindo o diagnóstico para um outro defeito, tá bom? Eu sempre costumo fazer também, gente, assim que eu faço a limpeza de bicos injetores, eu faço um teste da pressão da linha de combustível, tá? Já aconteceu casos de bomba que trabalha com 4 bar, a gente vai fazer o teste, ela está com 3,5. O carro não falha, mas ele já está indicando que vai ter algum problema em breve, tá? Então isso você evita que o cliente tenha um transtorno de fazer uma revisão de bicos injetores e o carro não ter falha, mas ele, por exemplo, vai para o litoral, a bomba queima lá, tá? Então vocês já podem prever isso antes de vocês entregarem o carro para o cliente, tá bom? E serve até mesmo para vocês que são amadores, não costumam mexer no carro, para vocês até orientar o mecânico de vocês, para eles fazerem dessa forma, tá? Fala, verifica a pressão da bomba para mim, já dá uma olhadinha nisso para mim, vê se nos testes tá ok, só troca os O-rings lá de prevenção, tá? E um pequeno detalhe também, gente, detalhezinho simples. Esse reparo de bicos injetores também, se caso o carro está oscilando, aquela coisa, verificar a primeira coisa de tudo, porque essa vedação, gente, dos bicos injetores, ela dá mau cheiro dentro do carro, tá? Você fica doido procurando o cheiro que fica dentro do carro e não acha, você pensa que é até o tanque que está vazando, tá? E em muitos dos casos, os bicos injetores que exalam aquela fumaça da queima, elas acabam devolvendo para o coletor de admissão e soltando no cofre do motor, onde entra pelos canais de fiação do carro. Esse cheiro acaba incomodando, tá bom, gente? Então é mais uma diquinha aí legal para vocês. E um dos últimos casos, gente, já aconteceu comigo de eu pegar carro, ele chega com falha de ignição, e ele chega aqui para fazer a injeção do carro, tá? O carro pega, falhando muito, muito mesmo, e você chega com ele na oficina para fazer essa injeção. Um serviço, querendo ou não, ele é um serviço simples, isso é um serviço mais de atenção e cuidados, né? E reparações para evitar algum dano ou acabar tendo uma perda da limpeza. Mas já cheguei a pegar carro com um tipo de falha que você olha e pensa que é cabo, vela, você já pensa que é bico injetor, e você a fundo, quando você vai ver, o problema é de cabeçote, tá? Então nem sempre
uma falha vai ser ocasionada por cabo, vela, bobina e bico injetor. Tá? Eu cheguei a pegar esse caso desse carro, era a válvula que não estava vedando. Então, na explosão, ele perdia a compressão pelas válvulas que não vedavam do cabeçote. Então, esse carro ele trabalhava todo quadrado, tá bom? Infelizmente, gente, tem testes desses que a gente consegue já olhar e já ligar um ponto no outro e já falar, pô, isso aqui é defeito de cabeçote. Já vamos fazer o teste primeiro de cabeçote, tá? Se você já tiver aquela falha no carro, que é uma falha esquisita, o carro pega, mas você sente que o motor está batendo e você sente que não é uma coisa ligada exatamente a cabo, vela, bobina, é bem difícil falar, tá? Mas você sente que ele não está ligado mesmo, é importante, gente, antes de qualquer procedimento, teste de compressão de cilindro, tá? A mesma coisa vale para os bicos equalizados, o teste de compressão também. Tem tabela para cada motor e potência, tá? E todos têm que estar dentro do padrão e dentro da tolerância, tá? Um exemplo, se você medir a compressão num cilindro, tá, que está dando 200, o segundo 200, o terceiro 200 e o último está dando 100, esse carro você pode limpar o bico que for, limpar bico, trocar bico, você pode fazer o que for, trocar cabo, vela, bobina, ele vai continuar falhando, tá? Ele vai continuar com o mesmo sintoma de cabo, vela, bobina e bico injetor, tá bom? Então por isso que é importante diferenciar um caso do outro. Aqui eu peguei por prática, aconteceu comigo há 2 anos isso. Eu peguei por prática, o carro chega aqui falhando, eu não tenho histórico, independente do carro, a primeira coisa que eu faço é teste de compressão de cilindro, tá? Se no teste de compressão dos cilindros der tudo ok, padrãozinho, aí sim eu parto para injeção, tá? Isso evita, gente, com que o cliente gaste um dinheiro numa revisão que ele podia resolver outro problema que está mais grave, tá? Então isso aí é uma dica muito importante, gente, tá? Espero ter ajudado vocês nesse vídeo. Qualquer dúvida, a gente pode comentar aqui embaixo se eu deixei passar alguma coisa ou ficou algo meio confuso, tá? Podem perguntar que eu vou responder de coração para vocês, tá bom, galerinha? Só curtam a página aí, dá uma força pro canal. Eu agradeço vocês, gente, por ter acompanhado esse vídeo até o final.